Parabéns ao coral, fiquei muito feliz, viu? Louvado seja Deus. Esse coral é diferente do de ontem, né? O de ontem era Expressão Jovem. Jovem Coral. Puxa vida, eu gostei, tem muitos corais de jovens aqui, viu? A Igreja Adventista tem espaço musical para todos. Eu lembro que eu fiz parte de um quarteto chamado Em Busca da Harmonia. Há lugares para jovens, para adultos, para pessoas da melhor idade. Uma vez lá no meu NASP, no NASP Engenheiro Coelho, tinha um coral, o professor Marcos Eduardo deve lembrar lá, que havia pessoas da melhor idade e estavam escolhendo um nome para o coral. E fizeram um concurso na igreja, deu um nome para o coral da terceira idade. E alguém sugeriu Coroas de Cristo. E eu, quase pegou. Lembra disso? Bom, cantar é bom, sorrir é muito bom. E como eu falei ontem e repito hoje, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. É uma pessoa doente. Deus tem um tremendo senso de humor. A prova maior é que Ele nos criou e nós somos engraçados. O ser humano é engraçado por natureza. Depois de 6.000 anos de pecado e tragédia, nós conseguimos o milagre do sorriso. Vocês querem esperar o mar vermelho se abrir para acreditar em Deus? Basta ver o milagre acontecendo aqui agora. Nós ainda temos a capacidade de sorrir. Nesta noite, já que eu falei de Mar Vermelho e ontem falei um pouquinho sobre o Egito, eu gostaria de falar com vocês sobre um homem que foi chamado por uma grande missão, Moisés. E vamos refletir sobre a vida de Moisés e você vai aprender com a vida de Moisés algo para a sua própria vida. Moisés foi um homem de fé, não um homem de fideísmo. Certa vez eu declarei num lugar aí a diferença entre fé e fideísmo. Isso gerou muita pergunta na internet, o que eu quis dizer com fé e fideísmo. Até o final desse sermão, espero que você entenda a diferença clara entre uma coisa e outra, a partir da vida de Moisés, um homem chamado por Deus, um homem de fé, e não um homem de fideísmo. Mas antes de iniciar o meu sermão, eu cumprimento a todos que estão em casa, nos assistindo através da internet. Eu fiquei sabendo pelo pastor Braga que há muitos de vocês que estão ligadinhos com a gente aqui, plugados aí através da rede, que o Espírito Santo possa estar com você nesse momento e que você possa sentir a presença do Espírito Santo aonde você estiver neste exato momento. Muito obrigado por estar conosco. Eu gostaria de abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1. Todo mundo, mesmo que não tenha uma grande cultura bíblica, já ouviu falar da história de Moisés. A Disney fez um filme sobre Moisés, tem o famoso épico dos 10 Mandamentos, famoso clássico de Hollywood aí sobre Moisés. Há vários atores que já representaram Moisés na tela do cinema, pessoas que fizeram romance baseado na vida de Moisés. Uma outra personagem muito conhecida que eu tenho que chamar à memória aqui é José do Egito. E a história de José do Egito está ligada à história de Moisés. Você se lembra, José foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito como escravo, no Egito foi preso, depois acabou se tornando o primeiro-ministro de Faraó. E José levou seus irmãos para morarem com ele no Egito. Muito bem, a história de José diz que depois que José morou no Egito com seu pai e seus irmãos, ele morreu, seu pai morreu, seus irmãos também, mas os descendentes foram ficando e foram crescendo no Egito. E o Egito passou a ter agora um grande bairro apenas de descendentes de José, o hebreu. Assim começa o livro de Êxodo. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. E a Bíblia passa a falar o nome dos 12 filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulum e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram, e se multiplicaram muito, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra, no caso a terra do Egito, se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Quando a gente pega essa história e coloca sob o pano de fundo da história geral do Egito, ela encaixa direitinho. Deixe-me apenas antecipar a igreja a respeito de uma coisa. A gente que trabalha com método científico tem que ser preciso nos detalhes, não pode ser sensacionalista e ir além das evidências. Eu não tenho como provar, assim, arqueologicamente, que os hebreus estiveram no Egito com um artefato escrito assim: os hebreus construíram essa torre. Eu não tenho isso. E alguém fala, está vendo? Até ele está admitindo, mas calma.
Cuidado com esses sensacionalistas que dizem, não tem prova, então não é verdade. Não é bem assim. Todos nós que trabalhamos com método arqueológico, e eu incluo os historiadores aqui também, somos obrigados a nos contentar com fragmentos de história. Porque a história passada, a história geral, ela está em grande parte perdida. Seja pela ação do tempo, seja pela guerra, seja pela depredação, seja pelo terremoto, qualquer coisa. Só a Biblioteca de Alexandria e a Biblioteca de Constantinopla, ao serem destruídas, uma em 691, a outra em 1453, ambas as bibliotecas perderam milhares, eu diria milhões, de pergaminhos, de papiros, contendo escritos de toda qualidade que você pode imaginar. Esta fragmentação da história resulta em que hoje eu tenho apenas pedaços, sobras para estudar. Vou dar um exemplo para você. Eu não conheço um ateu, eu não conheço um racionalista sequer que duvide da existência de Alexandre o Grande. Todos acreditam que Alexandre o Grande existiu? E se você pegar a história de Alexandre, Alexandre começa na Macedônia, um pouquinho acima da Grécia ali, e ele desce até o norte da África. Então pega do norte da Grécia ali, Macedônia, até a África. Depois você pega essa faixa e estenda 5.000 quilômetros até a Índia. Alexandre conquistou tudo isso aí. Com um poderoso exército de milhares de homens. Foi conquistando. Chegou até a Índia. A história diz que Alexandre esteve na Índia. Da Índia ele recua, vem para a Babilônia e morre na Babilônia. Agora que eu tenho um problema como arqueólogo. Eu não tenho uma prova arqueológica sequer da presença de Alexandre e seu exército na Índia. Nenhuma estátua, nada, absolutamente. E as estátuas de Alexandre? Não temos certeza que são dele. E muitas delas são estátuas renascentistas. Não tem nenhuma pedra, nenhuma inscrição na Índia, nem no Iraque, dizendo Alexandre e seu exército estiveram aqui. E como é que eu posso, então, em história ou arqueologia, afirmar que Alexandre o Grande esteve ali? Porque eu, como arqueólogo, trabalho com fragmentos de história para provar a história. Então, a mesma realidade que eu uso para estudar Alexandre o Grande, eu uso para estudar Moisés e os hebreus. Então, quando tem esses Discovery Channel, History Channel, sensacionalistas da vida, eu vou dar uma sugestão para você. Na USP, se você falar de Discovery Channel, o pessoal vai rir na sua cara. Nenhum acadêmico trabalha com History Channel, nem Discovery Channel. E cuidado se você está fazendo a sua cultura baseada nesse tipo de coisa. Muitos desses documentários são feitos por jornalistas, cineastas, pessoas que não são da área. Simha Jacobovich com James Cameron produziram alguns, mas dá vontade de rir. Você não tem um historiador sério, um arqueólogo sério que convalide aquilo. E em alguns desses documentários, quando o historiador é mencionado, tem alguns problemas. Às vezes a fala dele é tirada de contexto. Ele falou meia hora, eles pensaram 30 segundos de declaração. Não foi bem aquilo que ele quis dizer. Às vezes uma coisa que é uma possibilidade, para vender, eles colocam de maneira sensacionalista. Então cuidado com essas coisas aí de época super interessante e outras coisas mais contra a Bíblia. Não é bem assim. Eu estou sendo muito sério e acadêmico no que estou declarando. Com o método arqueológico, eu consigo pegar a história da Bíblia e colocar na história egípcia e encontrar muitos paralelos que confirmam o relato bíblico. Por exemplo, ali diz que José desceu no Egito. Uma vez um ateu falou o seguinte, isso é mentira da Bíblia. É ridículo isso aqui. Só para você notar como é que a história é ridícula, disse ele. José do Egito era o quê? Hebreu, certo? E Faraó coloca José como sendo o primeiro-ministro do Egito. Isso é impossível. Um faraó jamais colocaria um hebreu para ser o assessor dele. Seria a mesma coisa de, na época de Hitler, colocarem um judeu como primeiro-ministro da Alemanha. Isso seria impossível. Em primeiro lugar, a comparação é completamente absurda. A realidade da Alemanha nazista não tem nada a ver com a realidade do Egito. Porém, essa pessoa que fala isso esquece que na própria Alemanha havia judeus até na Gestapo. Basta você ler o livro Os Judeus de Hitler. Isso é uma história para outro debate aqui. Tá bom? Mas continuando, com relação ao Egito, nós temos vários exemplares de pessoas não egípcias que ocuparam cargos de primeiro-ministros. Vários deles. Um, inclusive, chamado Apael, que a tumba dele foi descoberta há poucos anos agora. Ele era semita e foi escravo no Egito. Agora, tem uma coisa que a gente não sabe às vezes. Quando José estava no Egito, o Egito não era comandado pelos egípcios. Não. Mas e o faraó lá e tudo?
Eu vou contar a história para você. O Egito estava bonitinho com seus faraós de sangue egípcio. Aí houve uma tribo chamada Ixos. Os Ixos não eram egípcios, eles eram semitas. Nota de rodapé para explicar semita. Semita é o nome de uma etnia, os descendentes de Sem, filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Os semitas eram os descendentes de Sem. Então, para você entender bem o que era semita, vai ficar fácil essa comparação. Se você for aos Estados Unidos da América e um policial quiser descrever você, ele vai falar, há um latino que esteve aqui. Você é latino, eu sou latino. Todos nós somos latinos. Só que latino é um nome muito genérico. Latino pode ser brasileiro, peruano, equatoriano, porto-riquenho, mexicano, argentino. Eu não sei porque o pessoal fala, eu fui tão bem tratado na Argentina, eu tenho tantos amigos argentinos, mas o pastor Braga, foi você que falou. Todos esses somos latinos, somos ou não somos? Peruano é latino, brasileiro é latino, somos latino-americanos. Ok. Se você entendeu essa expressão latino-americano, você entende semita. Semita pode ser o sírio, pode ser o cananita, pode ser o hebreu. Todos eles são semitas. Ok, voltando à história egípcia. Os egípcios estavam lá bonitinhos no governo deles. Aí um grupo de semitas, os Ixos, invadiram o Egito. E quando eles invadiram o Egito, eles expulsaram o faraó, tiraram a família egípcia do poder e eles assumiram o poder. E quando os Ixos assumiram o poder, eles apaixonaram tanto com o Egito, tanto, que eles instituíram até uma dinastia de faraós só deles. E nessa época que José veio parar no Egito como escravo, o faraó não era egípcio, ele era semita, ele era Ixo. E José também era semita. Aí fica fácil então você entender por que José conseguiu ser primeiro-ministro. Só que, com o passar do tempo, a história me conta que esse homem cujo busto está lá no Museu do Cairo, o nome dele era Amose. Vamos decorar esse nome que eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Vamos repetir comigo? Amose. Amose, muito bem. Amose era um general egípcio. E ele começou em Tebas a fazer um exército. E foi montado no exército. E foi pagando exército mercenário. E foi fazendo estratégia de guerra. Quando ele estava bem poderoso, no momento de vacilo dos Ixos, ele volta para a capital. Nessa época, a capital era Avares. Ele mata o faraó Ixo, expulsa os Ixos do poder e assume o poder. E Amose se autoproclama o novo faraó do Egito. Novamente, um faraó de sangue egípcio. E quando ele assume o poder e restaura a dinastia dos egípcios, ele inaugura a 18ª dinastia. Só que você sabe, o trauma de guerra causa nas pessoas alguns comportamentos meio absurdos. Esse homem tinha tanto ódio dos semitas, porque o país dele estava dominado por semitas, que a primeira coisa que... Qual o nome dele? Amose. A primeira coisa que Amose fez quando ele assumiu o poder foi escravizar semitas. Então ali nós temos ali 2 escravos, com o senhor de escravos batendo num deles e um suplicando pela vida do amigo. Aqui nós temos um outro painel que mostra escravos semitas, possivelmente sírios, fabricando tijolos. Isso aí já é da época de Tutmoses III, descendente de Amose, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então nós não temos uma prova absoluta dos hebreus como escravos, mas nós temos prova de semitas escravos no Egito. E os hebreus eram semitas. Aí você entende, peraí, o último versículo que eu li aqui, diz que depois que a família de José cresceu ali no Egito, subiu um faraó que não conhecia José. Quem era esse faraó que não conhecia José? Você já sabe a resposta. Quem era? Amose. Ele sobe e começa a escravizar. Por causa do tempo, eu não vou ler a passagem bíblica, mas vou fazer menção do que está aqui no Êxodo. Ele começa a escravizar e ele percebe que os hebreus vão crescendo. E ele fica preocupado com os hebreus. É óbvio, eles são semitas, eles estão crescendo. Se eles tomam o poder,
nós vamos ter problemas. Temos que eliminar essa gente. Aliás, aqui vale a comparação com Hitler. Ele ficou preocupado com o crescimento dos judeus na Europa, não somente financeiro, mas também demográfico. Temos que eliminar os judeus do mapa. Muita gente acha absurdo o que Faraó coloca. Fala assim, é mentira, mandou matar as crianças dos hebreus. Isso é lenda. É lenda que Hitler mandou matar 6 milhões de judeus? Alguém uma vez falou o seguinte, absurdo, como é que ele conseguiu mandar matar as crianças dos hebreus e a população do Egito não fez nada? Meu irmão, como é que Hitler mandou matar 6 milhões de judeus e a população de Berlim também não fez nada? Muitos deles nem sabiam. A história está repleta de casos de absurdos como este. Não preciso ir longe, hoje eu tenho isso aí. Então ele mandou matar os filhos dos hebreus. E uma hebreia teve um menino, e ela falou, não vou entregar o meu menino. E eles jogavam os meninos para serem mortos, afogados no rio Nilo. Às vezes afogado, às vezes devorados. Que animal que eu falei com vocês que havia muito ali na margem, que até lembravam a divindade? Crocodilo. Só que essa mulher teve uma ideia. Ela teve uma ideia. Eu vou salvar o meu filho. Depois que a criança desmamou, ela colocou a criança num cesto de vime, colocou betume para ficar impermeável e colocou a criancinha no Nilo. Por que essa mulher fez isso? Essa mulher chamava-se Joquebede. E aquele filhinho dela seria o futuro Moisés. Aquele que ia libertar o povo de Israel. Ela já sabia isso. E por que ela tomou essa atitude? Eu vou explicar a vocês por quê. Vamos falar mais um pouquinho sobre... Qual é o nome do homem? Amose. Vou mostrar a descendência dele para vocês. Amose teve uma estratégia. Para que o poder não caísse em mãos alheias, ele fez de tudo para que os seus descendentes casassem só parente com parente. Então no Egito você vai ter muito essa situação incomum de irmão casando com irmão. Meio irmão casando com meio irmão. Para que o poder fique na mesma família ali. Aqui está a genealogia de Amose. Todos os nomes que estão em vermelho são mulheres. Todos os que estão em cor escura são homens. E os azuis são agregados e concubinas. Agregadas, concubinas, amantes. Aqui está o Amose. Como o nome Amose significa nascido do deus A, o deus da lua, Mose, nascido de A, o deus da lua. A esposa dele, que era irmã dele, também tinha o título Amose, Amose Nefertari. Casou-se com ela, tudo bonitinho, e tiveram um casal de filhos. Uma menina chamada Meritamum e um menino chamado Amenhotep. Bonitos os nomes, né? O que ele fez? Obrigou os dois irmãos a se casarem. E os irmãos se casaram. Só que aqui teve um problema. Casamento em irmãos, você sabe. Nascem muitas crianças com defeito. Essas crianças eram mortas. Elas não vingam. Eram mortas. Os egípcios não deixavam. Eu ter um filho de faraó, um faraó com defeito. Não, eles matavam as crianças. Então a única que vingou aqui que nós temos na história, uma menina chamada Amose. Amose. Como não tinha nenhum menino, e na época o machismo era tão grande, quem tinha que ocupar o trono era um homem. Então eles tinham uma filha, mas não tinham um homem. Então o jeito foi arrumar um agregado aqui. Então a Amose casou com esse Tutmoses I, que era um primo. Tutmoses I. Só que os dois não foram felizes no casamento. Casamento arranjado, arranja amante. O Tutmoses I arrumou um amante. O nome dela, Mutnefret. Com a esposa legítima, ele teve uma filha, chamada Hatshepsut. Só um nome bonito. Olha, quando eu estou no Egito, embora o Egito hoje fale árabe, ou fala árabe, no Egito hoje a língua oficial é o árabe, não é mais o egípcio antigo. Mas a dificuldade que eles têm de falar Rodrigo é incrível. Eu já fui chamado de tudo lá, de Brigo, Drigo, Grigo, Go. Voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Bom, quem sabe, os egípcios que falam português conseguem, os guias conseguiam falar meu nome, mas às vezes eu tenho escrito no meu passaporte antigo, uma vez que eu entrei no Sudão, isso foi no Sudão, escreveram Brigoru. É muito complicado. Bom, Amose tinha o marido Tutmoses e teve uma filha com ele, Hatshepsut. Mas ele tinha amante, Mutnefret. E teve um filho com ela, Tutmoses II. O que vocês acham que imaginou? Que aconteceu? Esse aqui, que era o faraó,
obrigou a Hatshepsut, a filha legítima, a casar com o filho bastardo. E de novo repetiu o processo. Casamento arranjado, Tutmose II tornou-se imperador e arrumou uma amante, Ísis. Só que a Hatshepsut era uma mulher de muita fibra, ela tinha muita garra. Vou mostrar isso aqui para vocês. E ela teve possivelmente 2 filhas com eles, mas uma a gente não tem muita certeza. Parece que morreu muito criança. E a outra também que morreu cedo, chamava-se Neferuri. Ela morreu, ela desaparece da história, não temos mais o que aconteceu com ela. Então, se não tem Neferuri, você tem uma interrogação aqui. Hatshepsut não teve nenhum filho homem e não tinha mais filha mulher. E o Tutmoses arrumou uma amante chamada Ísis e teve um filho com ela, Tutmoses III. Dá para você imaginar o que aconteceu em casa? Hatshepsut não tinha ninguém para ocupar o trono. E o marido queria colocar o filho da amante da outra. Ela falou, não posso aceitar isso. Não vou aceitar. Eu vou ter um filho homem. Eu vou ter um filho homem. Eu vou ter um filho homem. E ela orou muito pedindo um filho homem. Agora que você sabe dessa história, vamos voltar para a Bíblia. A Joquebede sabia disso. O que ela fez? Sabendo que os egípcios adoravam entre vários deuses o Nilo era o deus Rapi, o deus das águas. O que a Joquebede fez? Ela pegou Moisés, colocou no cestinho, sabia a hora que a princesa estava banhando nas águas sagradas do rio Nilo, e quando ela está ali, ela vê um cesto de junco chegando. Quando ela abre, uma criança. A Joquebede arriscou, mas deu certo. Como vocês acham que a Hatshepsut interpretou aquele achado? Presente dos deuses, vai ser meu filhinho. Aí eu achei o faraó, vindo do próprio Rapi. Só que quando ela descobriu a criança, ela percebeu que a criança estava circuncidada. Era um filho dos hebreus. Mas até que no início, isso não foi muito problema para ela. Eu não mostro essas cenas aqui, porque não é de bom tom na igreja. Mas eu tenho algumas fotografias lá em casa que os egípcios, durante uma época, praticaram a circuncisão. E você tem fotos de egípcios circuncidando. Então ela viu aquela criança, tudo bem, mas ele é hebreu, mas eu não posso levá-lo para o palácio agora. Como é que eu vou chegar com o menino lá no palácio? Nesse momento, quem estava olhando tudo de longe, plano, a irmã de Moisés, Miriam. Aí Miriam, dá licença, rainha. Eu posso sugerir uma coisa para a senhora? Pode, sim. Tem uma mulher lá, a minha mãe, lá no meio dos hebreus, que ela ganhou um neném, e ela está com o peito cheio de leite, ela pode criar esse filho para a senhora. Então, ótimo, guardas, leve essa criança, proteja essa criança, que ninguém fique sabendo dela. A criança vai ficar para lá até que eu possa trazê-la para o palácio. E Moisés, assim, acabou sendo criado pela sua mãe de verdade. Mas antes de voltar para a mãe verdadeira, a Hatshepsut deu um nome para a criança. Falou assim, essa criança vai se chamar Moisés, porque do Nilo eu o tirei. Aí muita gente fica tentando disputar que o nome Moisés significa tirado das águas, não tem nada disso. Sabe por que o nome foi Moisés? Eu tenho uma hipótese. Vários faraós dessa época tinham o nome terminado num final mais ou menos assim. Mose, Mes, Mose ou Mes, ou Moses. 3 formas. Mose, Mes ou Moses. As 3 formas significam nascido de. Eu vou mostrar em egípcio como é que a gente escreve isso. É assim, ó. Fácil, né? Mes. Não, mas quer ver que vocês vão aprender? Vou provar que vocês vão aprender. Vocês olham ali, vocês já sabem, pelo menos uma palavra em egípcio você sabe. A palavra Mes. Que significa Mes? Nascido de. Nascido de alguma coisa. Agora, olhem o nome de Tutmoses, anotado 2 vezes aqui. Aqui você tem o nome dele, são 2 nomes, o nome de faraó e o nome de nascimento. Aqui está o nome dele dentro do cartucho. Tutmés. Não é o mesmo símbolo? Ó, vou voltar aqui, ó. Como é que se lê isso? Como é que lê isso aqui agora? Tutmés, nascido do deus Tut. Lembram da pregação de ontem que eu mostrei o deus Tut, ou deus Tot, que lá no julgamento ficava fazendo as anotações? Tutmés, ou Tutmoses, nascido do deus Tut. Como era o nome do general que tomou o lugar dos Ixos e assumiu a 18ª dinastia? Amose, nascido do deus A, o deus da lua.
Como é o nome daquele famoso faraó, que a Disney até pensa que é o faraó do Êxodo, mas não seria? Ramsés, nascido do deus Ra. Então olha, Pitamose, nascido do deus Pitá. E assim vai. E o nome do herói da Bíblia é apenas Mose, Moisés, nascido de. O que está faltando no nome dele? O nome do Deus. Eu deduzo, irmãos, que o nome completo dele originalmente seria Rapimose, nascido do deus Rapi, o deus do Nilo. Rapimose. Mas quando ele reconheceu o Deus verdadeiro, ele tirou do nome dele esse Rapi e ficou apenas Mose, nascido de. Que é um nome egípcio. Continuando. Moisés então sabia que ele era escolhido. E ele começou a pensar, puxa vida, eu fui escolhido por Deus, eu tenho que tirar o povo hebreu daqui. Já sei o que eu vou fazer. Olha os planos humanos. E faz sentido. O grande dilema dos planos humanos é que às vezes eles estão completamente errados, mas fazem todo sentido. Você já entrou num negócio mal, que você tinha certeza que ia dar certo? Vai dar certinho. E dá tudo errado. Moisés deve ter pensado assim, eu estou sendo preparado para ser faraó. Eu tenho Tutmoses III, meio irmão dele, né? Lembra que era o filho da outra lá? Eu sei que ele está competindo comigo pelo trono. Mas a minha mãe, Hatshepsut, ela é de sangue real. Ele não. Embora bem da verdade, o livro Patriarcas e Profetas diz que ele, sabendo que ele era escolhido para uma missão, ele procurava não se afeiçoar tanto a Hatshepsut, para não ser difícil depois romper alguns laços. Por exemplo, ele não poderia adorar os deuses do Egito. Mas ele deve ter pensado, que eu estou imaginando, quando eu me tornar faraó, eu vou implantar o monoteísmo no Egito. Eu vou expulsar todos os deuses aqui, todos os sacerdotes de Ra, todos os sacerdotes de Tebas. Eu vou colocar o culto apenas a Javé. Eu vou pegar os hebreus, eu vou colocar os hebreus no poder, como os Ixos estiveram no poder. E eu vou instituir uma dinastia faraônica só de hebreus. E um dia ele estava lá, feliz, forte, culto, com treinamento militar. E ele viu um egípcio batendo num escravo hebreu. Ele chegou e mata o egípcio. Só que no desespero, quando ele viu que ele matou, ele falou, puxa vida, estou no mau lençol. Ele enterrou o corpo do escravo na areia e ficou tranquilo. Só que no dia seguinte, ele viu duas brigas, uma briga de dois hebreus, e foi apartar a briga. Os hebreus mal agradecidos falaram assim, você não tem moral, você vai querer nos matar como matou aquele egípcio ontem? Está todo mundo sabendo, está todo mundo comentando. O desespero dele foi tremendo. Um egípcio, matar um egípcio, ele perderia toda a confiança dos sacerdotes, jamais seria empossado o faraó, e nem Hatshepsut poderia livrá-lo. No desespero, o que ele fez? Fugiu, foi para Midian. Ficou 40 anos lá. 40 anos. Se tornou pastor de ovelhas. Ele ficou com tanto trauma do Egito, que ele até esqueceu a língua egípcia. Depois de 40 anos lá, e nesse momento eu imagino Moisés questionando a Deus. Poxa, Senhor, eu não te entendo. Imagina Moisés andando pelo deserto. Eu estava preparado para ser faraó. Eu fui fazer o que o Senhor me mandou. O Senhor falou que eu ia... Joquebede falou que eu era o libertador. Eu promovo um ato de libertação e o Senhor me apronta essa. No início ele deve ter ficado muito revoltado. Ele deve ter demorado a fazer as pazes com Deus. Mas ele reconheceu que o Senhor era soberano. E foi para a vidinha dele de cuidar de ovelhas. E, irmãos, como ovelha fede, ovelha e cabra fedem. No deserto sem água, imagino Moisés trocando os perfumes do Egito por aquela situação ali. Enquanto Moisés estava lá, Hatshepsut não tinha filho, sabe o que aconteceu? Morre o Tutmoses II, e a Hatshepsut, para não permitir que Tutmoses III tomasse conta, ela assume como faraó do Egito. É o único caso na história de uma mulher que foi faraó. O único caso. E ela foi uma excelente faraó do Egito. Aqui nós temos alguns bustos dela, algumas estátuas. Agora, olha que interessante. O machismo da época era tão grande, que embora os sacerdotes tivessem que engolir uma mulher como faraó, eles fizeram uma exigência que ela cumpriu. Quando ela ia falar em público, ela tinha que colocar uma barba postiça e vestir-se como homem. Alguém uma vez falou o seguinte, não pastor, mas e Cleópatra também não era faraó? Não, Cleópatra não era egípcia, nem foi faraó. Cleópatra era grega, ela era descendente dos Ptolomaidas. E ela não foi, ela era rainha do Egito, é outra história. A única mulher faraó do Egito foi Hatshepsut.
Aqui você tem essa estátua dela do Museu do Cairo, e ela está com a barba postiça aqui embaixo, olha. Uma mulher com barba. Bom, aqui está o templo de Deir al-Bahari, que ela construiu para o sepulcro dela. Isso aqui é enorme, irmãos. Só para vocês terem uma noção, esses pontinhos aqui são pessoas subindo a rampa. Isso aqui ela cavou na rocha maciça, Deir al-Bahari. E aqui nós temos uma coisa interessante. Ela ficou praticamente uns 18 anos no poder. Quando ela morreu, o Tutmoses III, lembra o filho da outra? Ele assume o poder. Não tinha mais concorrência. E a primeira coisa que ele faz quando ele assume o poder, ele manda apagar o nome de Hatshepsut e a silhueta dele de tudo que ela construiu. Aqui está a silhueta. Vê se vocês conseguem, não sei se o slide está claro. Percebem que tem uma silhueta de alguém aqui completamente talhada? Cortada, não é? Olha aqui, percebem? E o cartucho aqui com o nome dela também foi totalmente apagado. E ele ficou no poder durante um bom tempo. Nesse ínterim, quem é chamado a voltar de novo para o Egito? Moisés. Mas antes de contar essa história, eu quero gastar uns 2 ou 3 minutos para contar uma curiosidade para vocês. A múmia de Hatshepsut foi encontrada. O interessante é que quando Howard Carter escavou o Deir al-Bahari, onde estava o túmulo dela ali, ele encontrou que o lugar estava depredado. Óbvio. Quem depredou? Tutmoses III. Depredou tudo. Acabou com tudo. E a múmia dela não foi encontrada. Pensaram, ele deve ter acabado com a múmia dela. Só que eles encontraram, num outro lado, o sarcófago, o túmulo da babá, da ama de leite da Hatshepsut. E a única coisa que tinha de Hatshepsut foi o seguinte, tinha uma caixa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, uma caixa de madeira com o nome da Hatshepsut entalhado, e dentro um dente. É porque os egípcios tinham o costume de guardar um dente do morto, um fio de cabelo, uma unha, um pedaço de dedo. Você está rindo de quê? Sua mãe guarda seu umbigo até hoje, que eu sei. Teu passado de condena. Tem gente até hoje com dente de leite, ainda vai mostrar para o namorado quando vai em casa. Vem cá para você ver. Minha sogra não fez isso. Eu quero deixar de público bem claro, que eu sei que vocês vão perguntar. Não fez isso. A Hatshepsut, então, tinha apenas um dente. A múmia dela desapareceu. Mas tinha uma coisa curiosa quando Carter achou o túmulo da babá, da ama de leite. A múmia dela estava dentro do sarcófago e jogado do lado havia uma outra múmia. Sabe o que eles pensaram? Essa aí deve ser a empregada da babá da Hatshepsut. E essa outra múmia ficou no porão do Museu do Cairo por muito tempo. Até que Sarri Hawass, que hoje é ministro lá de antiguidades do Egito, eu já falei com vocês ontem que é uma figura controversa, ele abriu a caixa de madeira onde estava aquela múmia e descobriu uma coisa interessante. Ele colocou essa múmia junto com múmias de outros faraós. Sabe o que você nota aqui? Está vendo essa múmia com os braços cruzados, outra com o braço assim? Pastor Braga, vou pedir só ajuda de novo aqui. Geralmente, quando uma pessoa era mumificada no Egito e ela não era faraó, ela era mumificada assim. Mas quando era faraó, ela era mumificada assim. Ou assim. Vou repetir. Depois eu faço para vocês, viu? Senão estou sendo muito de direita aqui, né? Quando a pessoa era comum no Egito e era mumificada, ela era mumificada assim. Quando era faraó, ela era mumificada ou assim, ou assim. Ok? Espera um pouquinho, agora é para eles. Para vocês, vão aqui pertinho. Eu estou virando múmia aqui à vontade, viu? Se Jesus não voltar até lá, eu fizer essa palestra depois de muito velhinho, falar assim, a múmia era assim, não precisa não, a gente já entendeu. Quando a pessoa era mumificada e não era faraó, assim, a posição do corpo. Quando era faraó, as mãos ficavam assim, ou assim. O curioso, muito obrigado, viu, pastor? O curioso... Hã? Eu não entendi. Eu não fiz atrás, é verdade, desculpe-me. Mas vocês falaram pelas costas. Então vamos lá, de novo. Estou virando uma múmia hoje. Assim, pessoa comum. Faraó, assim ou assim. Agora uma saudação já está para mim, pelo menos, né? Porque... Muito bem, obrigado, viu? Entenderam? Se falar que não, vou fazer de verdade com alguém morto aqui, viu?
O curioso é que aquela mulher que estava ali no chão do túmulo da babá da Hatshepsut, lembra? Que eles pensavam que era empregada dela, estava na posição faraônica. Por que uma mulher estaria na posição faraônica? O Zahi Hawass desconfiou que alguma coisa estava estranha. Pegou a múmia daquela mulher, levou para a tomografia computadorizada, que eu falei com vocês que estão fazendo agora, e dentro da caixa, essa é a caixa, o que tinha lá dentro? O dente da Hatshepsut. Quando eles passaram a múmia dentro da tomografia, perceberam que estava faltando um dente, o mesmo. Fizeram o exame de DNA, bateu. E hoje você pode visitar no Cairo a múmia da Hatshepsut. Bom, nesse meio tempo que a Hatshepsut morreu, Moisés recebe a incumbência de voltar para o Egito. E ele volta. E quem está no poder dessa vez? Tutmoses III. Possivelmente esse foi o faraó do Êxodo. Há outras interpretações, mas eu vou trabalhar com essa por causa do tempo. Tá? Vamos trabalhar com essa hipótese. Ele enfrenta o homem, e vou explicar por que eu acredito que era esse. Ele enfrenta o Tutmoses, tira o povo de Israel dali, lembra que eu contei das pragas ontem? E quando Moisés sai do Egito, o faraó vai atrás dele. E a Bíblia dá a entender, e o comentário bíblico adventista também, inclusive os comentários de Ellen White, vários textos da Bíblia que não vou ler por causa do tempo, que o faraó morreu no Mar Vermelho com toda a sua hoste. Mas interessante que lá no Cairo eu vi a múmia do Tutmoses III. Se ele morreu afogado no Mar Vermelho, como é que a múmia dele está no museu hoje? Aí que está o segredinho. Esse aqui é Victor Loret, um arqueólogo francês que escavou e encontrou a múmia de Tutmoses III em 1898. Aqui está o túmulo de Tutmoses e ele percebeu duas coisas fantásticas em relação à múmia. Em primeiro lugar, preste atenção nessa foto. Estão vendo na parede aqui várias coisas desenhadas? São orações chamadas Amduat. São orações para o faraó depois da morte. Aqui está o túmulo dele. Primeira coisa que Loret descobriu que é um mistério para os egiptólogos até hoje. Quando abriram o túmulo, ali havia de fato uma múmia. Vou mostrar a múmia dele para vocês. Aqui é a múmia quando foi encontrada. Só que Loret deixou a múmia lá, saiu. No outro dia, chegaram os trabalhadores, que alguns deles eram ladrões de sepultura, e com canivete abriram toda a bandagem. Estavam procurando aqueles amuletos de ouro que eu falei com vocês e joias. Por isso que a múmia hoje está só a cabeça. Mas o que os exames mais recentes mostraram é o seguinte. O Tutmoses III morreu com mais ou menos 60 e poucos anos de idade. E a múmia que estava ali não tem 20 e poucos anos no máximo. Por alguma estranha razão, alguém foi mumificado no lugar de Tutmoses III. Entenderam? Estranha razão para eles. Eu tenho uma hipótese. Por que alguém foi mumificado no lugar de Tutmoses III? Porque o próprio faraó não tinha o seu corpo para ser mumificado. Lembra que eu falei que eram duas coisas que chamavam a atenção? Essa é a primeira. A segunda é a seguinte. Lá nas paredes, lembra que eu falei com vocês da parede, tinha as orações lá? As orações tinham vários ciclos de oração para o pós-morte. E a oração 10ª era uma oração profunda de Faraó por aqueles que, como ele, morreram afogados. Olha, o único que tem essa oração é Tutmoses III. Eu vou ler um pedaço dela para vocês. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face do Nu, o Nu é o oceano, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre as suas costas, com o rosto voltado para trás. Que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que vossos braços remem sem estar ocultos. Que possais abrir o caminho reto no abismo com os vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos. Que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tendes o poder sobre a vossa água. Respirais porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação. Os que foram afogados por seguirem a minha carne que traz vida a vossos. Aí o papiro está rasgado.
a parede lá está danificada. O único faraó que tem essa oração na parede dele é Tutmoses III. Dá para juntar o quebra-cabeça com a Bíblia? Porque essa oração profunda, pedindo sossego e descanso para aqueles que estão da inundação. Porque o exército dele todo morreu na inundação. Agora, irmãos, eu tenho 4 minutos para terminar aqui. Obrigado, viu? Eu também queria continuar, mas eu tenho que respeitar os professores e tenho que fazer com que vocês tenham vontade de voltar amanhã, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Se eu tivesse mais tempo, eu ia dizer para vocês que alguma coisa curiosa também. Quem assumiu o controle do Egito no lugar de Tutmoses III foi Amenhotep, filho dele. Só que, curioso, esse não era o primogênito. O primogênito de Tutmoses III morreu de causa inesperada. Tem um erro que as pessoas cometem por causa dos desenhos da Bíblia e tudo mais, pensam que primogênito era um monte de criancinha. Não, primogênito é o primeiro que nasce. Você pode ter 50 anos, você é primogênito. Então o primogênito dele era um homem adulto e morreu sem ocupar o cargo. O primogênito do filho dele também morreu, conforme as pragas. Isso está muito evidenciado ali. Agora, para eu terminar esta pregação, eu quero imaginar com vocês, nesses 3 minutos que faltam aqui, o que seria se Moisés tivesse seguido seu próprio instinto ao invés dos planos de Deus? Quando ele estava lá no meio do deserto com um pastor de ovelha, cheirando mal, sujo, desconhecido, não faz sentido que aquele estava preparado para ser o libertador. Era muito mais razoável supor que ele estava preparado quando estava bonito, limpo, com poder político na mão. Se Moisés tivesse seguido o seu próprio caminho, talvez até ele conseguiria criar uma dinastia. E talvez se eu estivesse hoje dando aula de arqueologia, eu falaria de Rapimose. E talvez eu poderia levar você até o Egito e no Museu do Cairo mostrar ali, num canto, a múmia de Rapimose. Porque todas as múmias desses que eu mencionei estão lá. Numa mesma sala. A múmia de Hatshepsut, a múmia de Amenhotep, a múmia de Ramsés, que não fez parte dessa trajetória, mas está lá também, a múmia de Tutmoses III, a múmia de Tutmoses II. Mas não tem a múmia de Rapimose, nem a múmia de Moisés. Por quê? No final do seu ministério, Moisés teve uma decepção novamente com Deus. Depois de ter sofrido tanto na mão do povo, Deus fala: Moisés, sim, senhor, estou feliz que agora vamos entrar em Canaã. Eu preciso conversar com você, Moisés. Sim, senhor, pois não, suba a montanha. Moisés, você guiou o povo, mas lembra aquela vez que eu falei para você falar à rocha e você feriu a rocha? Senhor, desculpa, eu estava nervoso. Você blasfemou aquele dia. Você me representou mal. Senhor, mas, puxa, eu estava nervoso. Mas você é o líder. Líder não pode se dar ao luxo de cometer certos erros que o estrago é muito grande. Você não vai entrar em Canaã. Mas Moisés aprendeu a obedecer a Deus sem questionar. E o resultado? Ele não entrou na Canaã daqui. Mas Deus ressuscitou o corpo de Moisés e ele entrou na Canaã superior. Porque Moisés aprendeu o que significa fé. Fé é obedecer sem questionar. Pastor, pensei que você era um cara intelectual. Você está falando para alunos, sem questionar. Deixa eu gastar 3 minutos, como eu fiz ontem, para terminar isso aqui, para você ir pensando a diferença entre fé e fideísmo. Olha para mim aqui agora. E eu vou dar uma lição que eu não quero que você esqueça nunca mais, para o seu próprio bem. Coisa que eu coloco na minha vida. Nunca discuta com o especialista. Se você não é um especialista, admita que você não sabe. Não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você. Você é bom na sua área, se não é bom em tudo. Quantas vezes uma pessoa vai construir uma igreja, uma casa, um prédio, e vai discutir com um engenheiro e depois sai problema porque ele achava que sabia. Nunca discuta com um especialista. Se você estiver num prédio pegando fogo, e de repente você está nas chamas, você está desesperado para sair dali, e do meio da fumaça vem um homem do corpo de bombeiros, ele está com a roupa de bombeiro, ele está com a máscara de bombeiro, com o oxigênio aqui atrás, tudo, e ele vem com a machadinha na mão, e ele vira para você e fala o seguinte: venha, quando você vê o bombeiro, você se sente aliviado, você sabe que está no 4º andar, mas se o bombeiro fala com você, vem comigo, você ia para lá, mas se o bombeiro fala com você, vem comigo para cá, se você for esperto, o que você faz? Você vai atrás do bombeiro, você muda de planos.
Você não vai dar uma de intelectual. Não, não, desculpa, senhor bombeiro. Eu sou um acadêmico, eu sou um racionalista. Desculpe-me, eu sou seguidor de Karl Popper. Eu só gosto do falseável. Explique para mim por que eu tenho que ir por lá e não por aqui. Vamos discutir. Convença-me. Dê-me evidências. E o fogo está chegando. Se você for esperto, você não para esse intelectualoidismo sem sentido. Isso aqui é um neologismo de propósito, viu? Você não vai ser um intelectualoide metido a cogito ergo sum. Penso, logo existo. Você vai assim, eu sou esperto, por isso que eu existo. Você obedece sem questionar. E se o bombeiro quebra a janela e fala, pula, se você for esperto, você pula. Porque ele sabe mais do que você. Agora deixe-me mudar a cena. Você está na mesma situação, o fogo. Aí sai correndo uma menina desesperada ao seu encontro. Uma menina talvez com uma doença que nós temos que respeitar. Eu sei que vocês vão rir, mas eu coloco de propósito aqui. Esquizofrenia. As pessoas confundem esquizofrenia com problema de caráter. Não é. O esquizofrênico não é um mau caráter. O esquizofrênico é uma pessoa que merece o meu respeito, a minha atenção e tratamento. Então eu estou colocando uma menina esquizofrênica aqui, não para fazer piada, mas para justificar didaticamente o meu exemplo. Você está lá e vê uma menina esquizofrênica, com todo o sintoma de esquizofrenia. E ela te conhece. Ela fala assim, ai pastor, você está aqui, vem comigo que eu vou tirar nós dois aqui. Me agarra pela mão. E eu sigo essa menina sem questionar. Aí o que eu sou? Louco. No primeiro caso, eu tenho fé. No segundo, eu tenho fideísmo. Fé, eu acredito no bombeiro porque eu tenho elementos anteriores àquela situação que dão lastro para que eu confie nele sem questionar, sabendo que ele é especialista. No segundo caso, eu não tenho nada, por isso é fideísmo, é fé cega, é obedecer por obedecer. E Deus já deu demonstrações antes do problema que Ele sabe o que está fazendo. Então há momentos na vida, meu irmão, que não dá tempo de Deus te explicar algumas coisas. Ele só vai dar ordem. Se você for esperto, obedeça. Último exemplo para vocês voltarem para a sala. Uma vez eu fiz rapel. E eu coloquei em prática isso que eu estou falando para vocês. E o especialista falava assim, olha, você vai aqui, né, com a corda aqui e tudo. A Lislia estava lá, no Espírito Santo. Você vai com a corda e minha dica é o seguinte, quando chegar aqui atrás, você vai começar, me ver, eu vou abaixando, não agache. Não agache, você vai ter vontade de agachar, mas não agache. Vá e vai ter um momento que você vai perder a visão de mim, que eu vou ficar de costas, você vai ver o céu e o abismo. Que a rocha fazia assim, não agache. Continue reto, soltando a corda, não dá para voltar, nem tente voltar. Eu falei, tá bom. E eu fui. E o homem foi, vai. E eu estava vendo exatamente como ele falou. Daqui a pouquinho ele começou a ficar mais baixo, porque lógico, eu estava inclinando, né? A vontade de abaixar era tremenda. Há alunos de psicologia aqui, de outras áreas, não sei se é a psicologia à noite aqui, vocês sabem, né? Imaginem a psique, a minha mente, como é que estava trabalhando o sentido de autoproteção. O meu cérebro mandava abaixar. Eu tive que lutar com o meu intelecto. Eu tinha todos os argumentos para baixar, o meu corpo pedia para baixar, a minha tendência era baixar, mas eu, pela fé, desobedeci a minha lógica, desobedeci a minha cabeça e não discuti com o especialista. Como foi terrível lutar contra os meus sentimentos, contra a minha lógica e obedecer pela fé ao especialista. E abaixei e deu tudo certo. Quando eu estava aqui embaixo, eu vi uma menina que quando foi descendo e estava olhando aqui, ela abaixou. Ela foi batendo igual um ioiô na perna, até aqui embaixo. Eu estourei 5 minutos do meu tempo, mas você já é inteligente, você entendeu o que eu quero dizer. Não tenha fideísmo, tenha fé. E fé é não discutir com o especialista. Deus é o especialista. Moisés não discutiu com ele. Por isso eu não posso mostrar para você hoje a múmia de Moisés. Mas eu posso mostrar o Deus de Moisés. O Deus que pode provocar uma mudança na sua vida e abrir o mar vermelho da sua aprovação exatamente agora. Muito obrigado. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Amado Senhor, nesse momento, reverentemente, nós estaremos saindo daqui para as salas de aula, alguns para outras atividades. Que Teu Santo Espírito acompanhe cada um dos alunos aqui, professores, funcionários, amigos, visitantes, todos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de falar da Tua Palavra. Traga-nos de volta aqui amanhã, nesse mesmo horário, para ouvirmos um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela reverência.